Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho de 2021. Estamos começando com alegria mais um Empower Connection. Eu sou Rogério Schmidt, falando aqui de São Paulo, e a Vera Galante, lá de Brasília. Vera, tudo bem? Tudo bem, Rogério. Bom dia para você, boa tarde, boa noite para quem nos assiste e bem-vindos a mais um programa, o primeiro do segundo semestre. É verdade. Se você ainda não está nos assistindo, mas ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso, né? Compartilhe com seus amigos. Estamos querendo estimular aqui o debate sobre a conjuntura política brasileira. Vera, se você me permite, eu vou, essa semana, começar por um tema assim, meio contraintuitivo, que não esteve aí nas manchetes, né? Ótimo. Mas é o monitoramento que a gente faz aqui na Empower do andamento das reformas econômicas no Congresso, né? Especificamente a reforma tributária e a reforma administrativa. Quase ninguém falou disso essa semana, mas houve algumas novidades aí pontuais, né? Mas pequenos avanços aí, tanto em uma como a outra, né? A reforma tributária, a gente mencionou na semana passada, o governo apresentou o segundo projeto do pacote aí da reforma, que modifica o imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, né? Alivia um pouco a barra dos pagadores de impostos, mas, em compensação, passa a tributar aí os dividendos, né? E lucros e dividendos das pessoas jurídicas, né? E esse projeto vem se juntar àquele outro que já estava na Câmara desde o ano passado, que unifica o PIS e a COFINS, né? Os dois projetos já têm relator, foram designados essa semana pelo presidente da Câmara, que são os deputados Luiz Carlos Mota e Celso Sabino, e ontem o presidente Arthur Lira deu uma declaração aí de que ele acha que dá para votar os dois projetos nos próximos 15 dias. Eu acho um pouco otimista demais, né? Quer dizer, ainda não tem nem a tramitação definida, eles vão ter que passar por comissões antes de ir para o plenário, mas sinaliza aí que podemos ter mudanças na legislação tributária até o final do ano. E o outro projeto, a outra reforma importante, é a reforma administrativa, não é? Essa é uma proposta de emenda constitucional que passou a ser relatada pelo deputado Arthur Maia e está tramitando agora numa comissão especial que foi criada na Câmara, né? Nessa comissão o governo tem maioria. Eu fiz uma conta aqui, são 34 membros dessa comissão, o governo tem pelo menos 20 votos. Então, teoricamente, é uma margem aí favorável para aprovar o projeto, né? Mas, como a gente sabe, essa é uma área que tem muito lobby contrário, né, dos funcionários públicos, e a comissão agora está fazendo audiências públicas, aí chamando um monte de gente contra e a favor, mais contra do que a favor, para debater o projeto. Mas o que me chama a atenção é que um dos parlamentares mais envolvidos nesse projeto é o líder do governo na Câmara, né? O deputado Ricardo Barros, né? Que é justamente um dos alvos aí da CPI, né? Daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso, Vera. Isso. Mas se por acaso surgir algum enrosco aí para o deputado Ricardo Barros na CPI, pode ser que a reforma administrativa desacelere, né? O que é acho que pouca gente tem chamado atenção para esse ponto. E por falar em CPI, Vera, você já quer emendar esse tema? Muito rapidamente, a CPI tem dominado os jornais, todas as televisões transmitem os depoimentos da CPI. Não tem tido muita novidade, a não ser quando o deputado Luiz Miranda introduziu a denúncia de que a Covaxin teria sido favorecida pelo diretor de logística do Ministério da Saúde, passando na frente de outras vacinas, solicitando propina e tudo mais. Aí,
É o indicado justamente do deputado Ricardo Barros. Pois é, o deputado Ricardo Barros já foi ministro da Saúde, ele tem muita entrada naquele ministério, ele ainda tem aliados lá, muita gente sobra ainda da administração dele e ninguém entende como é que sobrevive. Inclusive, cujo nome eu esqueci agora, esse diretor, ele foi indicado, já tentaram demiti-lo, inclusive o ex-ministro Pazuello tentou demiti-lo e houve pressão do Planalto para não deixar ele sair. Bom, voltando à CPI. Então, ontem chamaram um PM que atua em Alfenas, Minas Gerais, e um PM que não pode exercer nenhuma outra atividade a não ser de polícia, que se apresentou ao Ministério da Saúde. O homem é muito bem conectado em Brasília. Bom, como intermediário da Davat, Medical Supply no Brasil, a Davat nega que ele seja seu funcionário, mas o procurador da Davat no Brasil disse que não, ele foi, mas ele não representava a Davat, ele foi lá, mas o nome dele aparece nos documentos da Davat. E ele foi tentar vender a AstraZeneca, Covaxin e mais uma opção de coisa, a AstraZeneca, inclusive, que só vende diretamente para governos, e Pfizer também, e para o governo, e houve, então, essa tentativa de propina, levar o homem para o restaurante, propuseram dinheiro, etc. Bom, essa é a versão dele. A outra versão é que ele foi plantado ali pelos bolsonaristas para confundir o meio de campo. Confundiu, mas não muito, porque ele mostrou um áudio que teria sido gravado com o deputado Luiz Miranda, propondo uma venda rápida de não sei quantos milhões, não sei lá. E aí o deputado Luiz Miranda, que estava no Congresso, ouviu aquele negócio e foi lá tirar satisfação, foi o barraco. Não é isso aí, é de uma venda de luva da minha empresa. E foi em 2020. Bom, apreendeu o celular do Dominguete, foi periciado, realmente aquele áudio tinha sido adulterado. Ixi, então me induziram ao erro, né? Foi o que ele falou. Então, assim, tem um imbróglio. Mas o que eu queria só enfatizar, que já enfatizamos semana passada, mudou o alvo da CPI. Agora está com firme alvo de pegar de seguir o dinheiro no Ministério da Saúde. Né? Follow the money, vamos follow the money, porque realmente existe um trilho. E por amadores, né? Porque tudo muito bem documentado, com e-mails e outras coisas, então é complicado. Isso aí é uma... Agora, não vou dizer que ele foi plantado, também não vou dizer que ele está mentindo e nem que está dizendo a verdade. Tudo é possível. Né? Coisa que ficou claro para mim, Vera, é que a estratégia de defesa do governo está clara, né? Quer dizer, parece que ele quer jogar esse escândalo todo aí no colo do segundo e terceiro escalão da administração pública, né? Dos lobistas, alguns parlamentares da base, e para que nada chegue no presidente Bolsonaro, né? Sim. Então, assim, tudo isso acaba chegando muito perto do Planalto. E o que chegou muito perto do Planalto também foi 2 ações ontem no Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes, ele arquivou um pedido, a investigação de atos antidemocráticos do presidente Bolsonaro. Ele arquivou ele abriu um outro processo para investigar organização criminosa e ataques à democracia. Quer dizer, o assunto é o mesmo, só que ele ampliou o leque ali, ele citou nominalmente o filho do presidente, acho que 12 vezes, né, na justificativa dele. Isso aí não desceu bem no Planalto. Rosa Weber também indeferiu um pedido da PGR para esperar o fim da CPI da Covid, para dar seguimento a uma investigação contra o presidente Bolsonaro, e ela disse que não, e, inclusive deu um pito no PGR, né? Falou assim, não é dever constitucional da PGR ser audiência fazer audiência
de acusação, etc. Então, olha, não é papel, volta esse processo, vocês vão investigar. Eu só queria registrar, Vera, nessa questão ainda da pandemia, você tem chamado a atenção, né? O Brasil, aparentemente, a vacinação está começando a fazer efeito, né? Sim. Nós estamos há 11 dias consecutivos com queda na média móvel de mortes, né, pelo coronavírus. Ainda está longe de poder dizer que a pandemia está sob controle, mas já mostra aí como que realmente a vacina é o instrumento pelo qual se combate, né, esse vírus, né? Exatamente. A vacina já está surtindo efeito. Mesmo assim, nós já estamos chegando perto de 520 mil mortos pela pandemia. Eu acho que hoje a gente deve ultrapassar, infelizmente. Com esses números crescendo, nós vamos, daqui a pouco, estar em primeiro lugar no mundo com vítimas pela Covid. Eu acho que isso aí, toda a CPI, voltando à CPI, a CPI tem mostrado todos os organismos de saúde internacionais, americanos, brasileiros, menos a CRM, que a vacina é o único caminho, isolamento social e máscara é o único caminho para realmente a gente combater esse vírus que está nos atacando. Acho que um outro tema importante dessa semana, Vera, o professor Benício tem falado sobre isso no Empower Comenta, mas é a crise hídrica, né? Isso. O Brasil está passando aí por um período de secas, né? Acho que é o pior dos últimos 90 anos, se eu não me engano. Essa semana até o ministro Bento Albuquerque, né? Das Minas e Energia, fez um pronunciamento em rede nacional e o governo baixou uma medida provisória, criando aí uma Câmara interministerial, aliás, chefiada pelo próprio ministro das Minas e Energia, para gerir a crise hídrica, né? Esse já tem alguns reflexos aí no aumento das contas de luz, né, das tarifas que estão sendo cobradas, mas, por enquanto, ainda não está se falando em racionamento de energia, né? E aí eu lembro sempre, acho que foi em 2001, né, no governo Fernando Henrique, que teve também um racionamento. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque, na hipótese de haver um racionamento de energia ou de haver uma elevação muito grande aí do valor da conta de luz, né, isso pode se refletir, por exemplo, na popularidade do presidente da República, né, como já aconteceu, aliás, com o próprio Fernando Henrique em 2001. Né? Tudo bem, 20 anos atrás, mas, enfim, algo aí a se ficar de olho, né, nos próximos meses, né, eu diria. Agora, o presidente Bolsonaro fez isso, é mais uma coisa que talvez ele tenha que voltar atrás para o ano que vem, né, voltar atrás no horário de verão. Foi a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas que ele fez. E, assim, essa foi uma medida popular, então ele vai ter que tomar medidas impopulares, né? Já aumentou a energia, por hora de verão, quem sabe, racionamento, possivelmente, né? Ele já está falando, né, de evitar os horários de pico, essa coisa toda. E a popularidade dele vai ser afetada certamente. Vera, um outro tema que eu gostaria de trazer para o debate foi uma decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, essa semana, né, que aprovou um parecer sobre as contas da União referentes a 2020. Né? Uhum. O TCU aprovou, com ressalvas, as contas do ano passado, né? Fez uma referência, uma das ressalvas foi justamente a questão do tal do orçamento secreto, né? E agora esse parecer ele vai ser votado no Congresso Nacional, né? E esse tema ele se junta, eu falei aqui em orçamento secreto, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso, que vai examinar aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, até hoje não foi instalada, né? Não tem perspectiva de que será no curto e no médio prazo, né? E a consequência prática disso é que não vai ter recesso parlamentar em julho, né? Pode ter um recesso branco, informal, mas aquele recesso oficial, onde o Congresso para totalmente, não vai acontecer, porque precisaria ter sido aprovada
a LDO, né? Isso, inclusive, pode se refletir no funcionamento da CPI, né? Porque Sim. a CPI está discutindo se vai ser prorrogado ou não por mais 3 meses, né? Se vai continuar fazendo reunião durante o que seria o período do recesso parlamentar. Então, tem essa incerteza, porque, novamente, para o ano que vem, nós podemos ter aí atrasos, né, na aprovação do orçamento e problemas aí de execução orçamentária para 2022, que é um ano eleitoral. Exato. O processo está bem atrasado, nem a LDO sequer começou a ser examinada ainda. Eu queria só comentar uma coisa, ainda voltando ao presidente Bolsonaro, a popularidade dele e o que pode acontecer. Por exemplo, ele hoje falou que ele entrega, quer dizer, hoje saiu no jornal, ele falou ontem, que ele entrega a faixa presidencial para quem ganhar legitimamente num voto auditável. É a única opção. Ele pressiona o Congresso para o voto auditável, né, o voto impresso. O Supremo pressiona o Congresso para não ter voto impresso. O Congresso, aparentemente, vai pela linha do Supremo, que não deverá aprovar a mudança da forma do voto. Porque o voto impresso, qual é a polêmica? Ontem eu ouvi uma pessoa dizendo assim, mas qual é o problema de voto impresso? Em princípio, nenhum, mas acontece que ele pode ser rastreado, esse é o problema. Então, aí volta o curral eleitoral, volta o que a gente quis, o que a urna eletrônica livrou. Então, eu entro e eu voto, meu voto realmente é secreto. Inclusive, também essa semana, os presidentes aí dos principais partidos já se manifestaram orientando as suas bancadas pelo arquivamento, né, desse projeto. Me parece que é uma carta já fora do baralho, pelo menos para 2022. E me parece, inclusive, que ele não passa nem na comissão. A negociação é essa. E nós vemos aí a força do presidente da Câmara, como ele tem sido hábil em avançar certas pautas e segurar outras. E eu vou voltar só rapidamente. O impeachment do presidente Bolsonaro. Entraram com um super pedido de impeachment nessa semana, com 120 folhas, não sei quantas assinaturas e tudo mais. Arthur Lira já engavetou, porque, segundo ele, não tem materialidade, isso aí pode ser discutível. Agora, o que ele falou, e que é fato, é que não tem disposição política para avançar qualquer processo de impeachment, nem no Congresso e nem na opinião pública. É verdade, apesar de Arthur Lira ser governista, isso é verdade. Então, não vai avançar enquanto não houver disposição política. Não há. Eu até me dei o trabalho de somar aí o número de deputados, né, dos partidos e alguns parlamentares avulsos que subscreveram o tal do super pedido de impeachment. Não chega a 150 deputados, né, ou seja, muito longe de... ainda que a votação fosse levada ao plenário, né, eu até escrevi sobre esse tema um artigo essa semana, né, Vera? Terça-feira, exato. Não dá para levar a sério, por enquanto, esse cenário do impeachment. Até amanhã, sábado, estão previstas aí novas manifestações, né, da oposição ao governo, né? É uma variável importante para monitorar, porque protestos de rua fazem parte, é um dos gatilhos, né, como eu chamei, que pode deflagrar um processo de impeachment, mas me parece que, por enquanto, é algo que está muito restrito aí aos partidos de esquerda, de centro-esquerda, quer dizer, ainda não chegou digamos, a maioria, né, do legislativo, né? E a gente assiste, ao mesmo tempo, uma movimentação do centro, né, da terceira via chamada. Ontem, desculpe, foi ontem, houve um debate entre os presidenciáveis, Ciro Gomes, Eduardo Leite e Mandetta. Aí os três
mais concordaram que discordaram. Eu não assisti o debate, porque eu estava num outro evento. Mais concordaram do que discordaram, nunca se declararam candidatos, mas foram discutir o Brasil. Então, a gente vê que a campanha presidencial já começou, brancamente ou não, né, assim, extraoficialmente, mas já começou. O presidente Bolsonaro já está em campanha desde o dia que tomou posse, e eu acho que ele não parou de fazer campanha até hoje. E já existem lideranças despontando quer dizer, tentando se firmar como candidato viável de uma terceira via, né? Então, a gente tem que observar a movimentação desses também, para ver quem é que consegue ter um discurso que não seja agressivamente contra um ou contra o outro, mas que leve em conta o Brasil, né? Que fale de um plano de país. Vamos ver. Tá bom, eu já vou dar então o meu destaque aí para a próxima semana, né, que é uma votação que pode acontecer no Senado, que é daquele projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Isso. Que já foi aprovado na Câmara, né, acho que em maio. Ele estava pautado até para ser votado essa semana no Senado, o governo pediu e o presidente Rodrigo Pacheco jogou para a semana que vem, mas pode ser uma sinalização importante aí do apoio que o presidente tem no Senado, né? Porque claramente é um projeto que vai contra, né, o Palácio do Planalto, né, ou as preferências do presidente da República, mas que tudo indica que será aprovado no Senado. O próximo, talvez o que possa acontecer é o Senado fazer algumas mudanças e voltar para a Câmara, para uma segunda votação, né? Mas lembrando que o Senado também caberá aprovar o indicado do presidente Bolsonaro para o Supremo, né? Esse era o meu destaque. Então, só para te passar a bola, essa votação da semana que vem, da revogação da Lei de Segurança, pode ser um termômetro, né, para a discussão sobre o próximo integrante do Supremo. Vai, Vera. Sim, o meu destaque é as movimentações do governo para a nomeação do próximo integrante do Supremo Tribunal. Dia 12, o ministro Marco Aurélio é oficialmente o último dia dele, porque ele faz 75 anos naquele dia. Então, é a expulsória, né? O sucessor pode ser nomeado imediatamente depois, ou ainda antes, mas existe um entendimento entre o Planalto e o Supremo de não nomear ninguém antes da saída do ministro Marco Aurélio. Na disputa estão Aras e André Mendonça. Nenhum dos dois goza de muito favoritismo no Senado, né, que será quem vai sabatinar. E já existe, então, uma movimentação do Planalto buscando outra pessoa para substituir. O Planalto pode fazer, como fez, por exemplo, com o ministro Nunes Marques, buscar em algum lugar que ninguém ouviu falar. Um azarão. Um azarão. Ou então ir para alguém que seja óbvio, por exemplo, o presidente do STJ, ou alguém do STJ, trazer alguém de lá para cá. Quer dizer, o Bolsonaro conta com alguns que são favoráveis a ele no STJ. Então, assim, ele tem várias opções, vamos ver por que caminho que ele vai. Agora, só lembrando que o Bolsonaro é teimoso, então, para ele nomear André Mendonça não custa nada. Ou Aras, né? Muito bem, então estamos chegando ao fim aí de mais um Empower Connection. Mais uma vez, né, inscrevam-se no nosso canal, comentem, compartilhem os nossos vídeos. E Vera, até semana que vem, então. Até sexta, né? Bom final de semana a todos, para você também, Rogério. Obrigado, Vera, para todos nós aí. Vamos fugir do frio. Isso. Casaco. E máscara. Então, tá bom. Tchau, abraço a todos. Tchau.